contigo. Amém? Diz assim, Apocalipse 1, versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Com o dedinho na folha, vira para o próximo texto que você acabou de encontrar. Apocalipse 21, versículo 4 em diante diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Mais uma vez ele disse: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu quero só que você repete comigo o versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Só mais uma vez, só esse pedacinho aí. Quem vencer, herdará todas as coisas. Olha para o seu irmão, bate nele assim, ó. Tem que vencer. A luta que você está passando é para você vencer, porque se você não vencer, pode dizer, se você não vencer, você não vai herdar. Senta, põe a Bíblia do lado e vamos à palavra do Senhor Jesus. O livro de Apocalipse todo mundo conhece. Aos cristãos que são leitor da palavra, quando começa de Gênesis a Apocalipse, quando para-se no livro de Apocalipse, ele dá aquela parada, aquela freada, porque esse livro não é um livro comum, não é um livro de história que você pega e consegue entender com seu raciocínio. O livro já diz, o livro das revelações. Algo que foi escrito em meio à revelação só é interpretado e traduzido por meio de uma revelação maior. Todas as vezes que Deus revelava alguma coisa por meio de profetas, por meio de sonho, vemos que necessitava de um espírito maior para que essa mensagem fosse entendida. Apocalipse não é diferente. Muitos já tentaram interpretar de várias formas. Pregadores, mensageiros, estudiosos, aqueles que estudam, passam anos tentando interpretar as formas, as linguagens escritas que tem no Apocalipse, porém ninguém ainda chegou a um denominador comum. Porém uma coisa nós sabemos, que o Deus, que Jesus Cristo, aquele que morreu, foi Ele próprio que deu a mensagem a João. Ele mesmo se colocou diante de João, diz, ó, escreve essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Eu vou voltar. Só quem acredita nesta noite que Jesus vai voltar, dê um brado de vitória nesta noite. Muitos escreveram mensagens, livros dizendo, interpretando o livro de Apocalipse, a mensagem das 7 igrejas, tentam de lá e de cá, há muita controvérsia. Alguns dizem que o livro de Apocalipse é muito difícil de entender, porque são fagulhas de um livro maior que foi escrito, e que por meio do tempo se perderam. Outros também dizem que o livro de Apocalipse é difícil, porque é a união de 2 livros, e então fica difícil para entender, se misturaram um no outro. Mas eu acredito que o livro de Apocalipse é exatamente como Deus quis que nós entendêssemos nesta noite. Ele é perfeito, porque a palavra de Deus não tem mancha, a palavra de Deus não tem falha, é a palavra de Deus. João, diz comigo, João. Pergunta, quem era João? Eu vou dizer quem era João. João era um homem comum, era um homem quase empresário. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Zebedeu tinha uma companhia, ele tinha uma empresa, diz comigo, uma empresa. Não era uma empresa de limpeza como temos aqui. Não é uma empresa, uma companhia aí que vende produtos. Não é uma empresa que oferece produtos por aí. A empresa que Zebedeu tinha, ao qual seus 2 filhos faziam parte, era uma empresa de pescaria de peixes. Você sabe que até hoje peixe não é uma coisa muito saudável de estar perto.
fede. Porém, naquele momento, naquela época, quem tinha uma empresa, uma peixaria, estava bem na fita. Por quê? Porque naquela época, a economia que girava naquela época, não era o que gira hoje, não era tecnologia, era agricultura e pecuária. Naquela época, se colhia hoje e guardava para comer amanhã. E aquele que não tivesse plantado, tinha que dar um jeito. Aquela empresa era o seguinte: ele pegava o peixe, abria o peixe e vendia e trocava pela comida. Então ele necessitava do peixe para sobreviver, para vestir, para alimentar, para ter a sua casa, para tudo, vinha da peixaria dele. Jesus um dia passando pela cidade, ele passa-se pelos arredores do mar da Galileia, e ele vê ali 4 homens. Primeiro ele vê 2, primeiro ele vê João, na verdade ele vê Simão, que é Pedro, e André. Os 2 estavam pescando, também que faziam provavelmente parte da empresa de Zebedeu. Eu não sei, eu penso que fazia. Naquele momento Jesus passa perto deles e diz: vem, me segue. Os 2 largam a sua rede e seguiram a Jesus. Logo mais na frente a palavra de Deus diz que também estava João e Tiago dentro de um barco consertando a rede, com a intenção de: vamos consertar a rede e vamos para o trabalho. Neste mesmo instante, Jesus olha para ele e diz: vem, me segue. E eles seguiram a Jesus. Vemos então aqui, se você quer conferir, está em Marcos 1, 16 e 20, a história está bem narrada ali e fala bem claro. Porém parece que há uma contradição, porque quando chega em Lucas 5, 10, 11 a 10, Lucas 5, melhor dizendo, versículo 10 a 11, quando fala sobre aquela pesca milagrosa, Jesus estava pregando a palavra, a multidão se amontoou em volta, ele olha para um lado e vê um barco bem distante no mar, ele chama aquele barco, entra no barco e começa a pregar um pouco mais distante da multidão, para que ele não pudesse ser impelido na sua palavra. E por incrível que pareça, aquele barco que Jesus pediu emprestado era de João. Agora você me diz, João atrás já tinha acompanhado Jesus. E agora, o que ele fazia pescando? Diz comigo, o que ele fazia pescando? Ele tinha desistido de seguir Jesus. A intenção, porque até no momento, quando ele estava ali, Jesus chegou, passou, vem a primeira vez, a primeira chamada. A primeira chamada dele foi empolgante. Jesus passa, ele escuta que Jesus faz milagre e segue Jesus. Porém, não sei se é a economia, não sei o que aconteceu, que no meio da caminhada, dentro de poucos tempos, ele resolve os 4 seguir a sua caminhada de pescaria. Porque até no momento ele não sabia quem realmente Jesus era. Ele não tinha tido a revelação que eu e você tem hoje. Jesus ainda precisava se revelar mais um pouco, para que ele tivesse certeza de que ele queria era seguir Jesus. E o que acontece na passagem é que Jesus talvez, claro que ele sabe de todas as coisas, ele já vê que aqueles 4 na verdade estavam preocupados: se eu sigo Jesus ou se eu vou pescar. Será que Jesus tem o suficiente? Será que com Jesus eu não vou passar fome? Será que com Jesus os meus problemas vão ser resolvidos? Então nessa indecisão ele resolve pescar novamente, como o texto diz em Lucas 5, 10 e 11, eles estão ali pescando, Jesus chama eles, entra no barco deles, começa a pregar, e por incrível que pareça, naquela noite que eles estavam pescando, não pegaram nenhum peixe. Diz comigo, nenhum peixe. Depois que ele foi chamado a primeira vez, que ele voltou de novo, ele teve uma decepção. Ele jogou a rede no mar. O que ele fazia sempre, ele era um pescador com habilidades. Ele sabia quando é que tinha peixe, ele sabia o local de pescar. Porém, naquela noite, eles trabalharam a noite toda, jogaram a rede e nada pegaram. Para quem sabe, já pescaram de rede. Rede é como se fosse um funil ali, cheio de cordinhas. Você abre, roda e joga o que tem na rede. Quando você puxa, sai ali. E eles sabiam muito bem fazer isso. Eles jogavam a rede, voltavam e nada. Imagine só eles passar a noite toda, 6 horas da manhã, mais uma vezinha, joga de novo e puxa, e nada, e peixe. Eles já estavam esgotados. Agora Jesus chega no pior momento da vida deles, no momento mais de decepção, que eles estavam já cansados. Olha, não tem jeito. Eu não sei o que você está na sua vida. Eu não sei até que ponto você está indo. Eu não sei se as suas finanças estão paradas. Eu não sei o que está acontecendo. Mas Jesus está aí para chegar e vai fazer peixe entrar na sua rede.
Eu não sei o que vai acontecer com você nesta noite, mas quando você puxar a rede, na palavra de Jesus, vai sair peixe. Aquele milagre que você está esperando vai acontecer. Você está já lutando a sua vida toda para que o milagre aconteça, ainda não chegou. Já lutou, já orou pela esposa, ainda não chegou, mas está para chegar, jovem, no nome de Jesus. Você já lutou para que a sua finança melhorasse, até hoje não melhorou, mas o milagre vai acontecer. Você vai ser abençoado. Eu não sei o que você está pensando, se o seu casamento não está indo bem, já lutou por tantos anos e não conseguiu nada, está lá, está cá, mas Deus é o Deus de milagre, e Ele vai fazer um milagre nesta noite, na sua vida, basta você crer. Depois que Jesus faz aquela mensagem bonita, penso que eles ficam olhando, talvez de longe, que estava lá Pedro, a palavra diz, Tiago, você vai ler aí, lê o livro, o capítulo 5 de Lucas. Quando Jesus manda que eles jogassem a rede, e ele já cansado sobre a sua palavra, Pedro disse, eu vou jogar a rede. E ele joga a rede, e diz a palavra que era tão peixe, que eles não conseguiam puxar a rede. Era tanto peixe. Eles jogaram a rede, quando puxaram, eu imagino até o jeito que ele jogou. Que nada. Aí vai devagarzinho, como sempre, né? Aí dá uma puxadinha, Aí ele puxa, Ué, o que está acontecendo? Ele vai de novo, dá um arrancãozinho, quando ele vê na ponta uma cabeça desse tamanho de peixe lá assim, ele olha, é peixe, deve ser uns 10, quando ele puxa não é 10, é 20, é 30, e ele tenta puxar, começa o barco, não era navio, não, era um barquinho, ok? Ele pega aquela rede e vai entrando, daqui a pouco começa a tombar. Quem já andou de barquinho aí sabe que se você puxa muito ele tomba para o lado, e estava quase tombando, ele vai, ei, João, vem cá me ajudar, vem Tiago, vem me ajudar. Os outros barcos que estavam em volta vieram ajudar para puxar a bênção que ele tinha recebido. A bênção que Deus tem nesta noite vai alcançar os seus, vai alcançar a sua família. Você vai ter que puxar alguém, chamar alguém para te ajudar. Você vai dividir aquilo que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para você não é para você, é para os seus amigos, é para a sua família, é para os seus vizinhos. Diz comigo, Deus vai te surpreender ainda mais nesta noite, porque o milagre que você está esperando, você pensa que é peixe. Diz comigo, você pensa que é peixe, mas o maior milagre não é apenas o peixe. O maior milagre é ser escolhido por Deus. Tinha sido chamado a primeira vez e eles não foram. A segunda vez aconteceu o seguinte: ele pega, põe o peixe dentro, Pedro fica assustado e parte no capinado, como diz aí no meio do mato. Ele vaza porque ele conhece agora, começa a entender a revelação que ele não tinha recebido até naquele momento. Muitos de nós vemos falar de Jesus, estamos na igreja, mas ainda não temos ação. Por isso que seguimos a Jesus um dia sim, um dia não, porque não temos a revelação. Quando você tiver a revelação, nada nesse mundo vai distanciar você do Mestre. Antes dele ter a revelação de que Jesus podia fazer o impossível, vem Pedro, ele veio e voltou para pescar. Na segunda vez ele vê com os olhos, tenta correr, não, Jesus fala, para aí, vem aqui, eu quero você. Mas para quê? Você agora vai ser pescador de homens. Você vai ser um missionário. Você não vai ser apenas um missionário, entenda aí. Você vai ser aquele que vai carregar a minha glória. Por onde você passar, os mudos falar, o cego vai ver, o surdo vai abrir a boca, os coxos vai começar a andar. Esse é o que eu tenho para a sua vida, não é um peixinho. O que eu tenho para a sua vida não é uma casinha própria no Brasil. O que eu tenho para você não é uma fazendinha, não são os boizinhos. Eu tenho milagres para você. Eu tenho milagres. Você não vai ser só aquele que vai receber milagres. Você vai passar milagre para os outros. Você não vai só receber a bênção, você vai dar a bênção para os outros.
E mesmo se você não tenha dinheiro, não tenha casa, não tenha nada, Pedro chegou perto daquele homem, estava no templo da Porta Formosa, e disse: não tenho ouro nem prata, mas eu tenho aquilo que ninguém tem. Quem quer ter aquilo que ninguém tem? Quem quer ter aquilo que ninguém tem? Só os santos têm. Só aqueles que vão morar na glória têm. Só aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro têm. É isso que Deus tem para a igreja dele. Como já disse, muitas palavras, é tempo de despertar. Não é tempo de olhar para trás e lembrar da sua redinha lá atrás. Não é tempo de você olhar para trás e ver os peixes que você pegou e querer voltar para lá. Deus tem algo maior para a sua vida. Esse é o João que teve a maior das revelações de todos os tempos. E as revelações na vida de João não pararam. Depois disso aí, que ele segue Jesus de verdade com todos, ele escreve depois que passam todas as coisas. Ele foi tão abençoado que acreditam-se, como entendemos, ele escreveu o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus. Escreveu João 1, Epístola de João, João 1 e João 2 e o livro de Apocalipse. O cara foi muito abençoado. E uma dessas revelações, uma das maiores revelações eu vejo aqui, foi em Apocalipse 1 e o versículo 8. Esse texto, quando eu li, eu já não li, eu escutei esse texto, o livro de Apocalipse, várias vezes. Não tinha entendido direito. Porque a palavra assim, a revelação, ela é crua, é nua, ela é pura. Somente entendemos a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Quando o pastor foi ontem mesmo, que o senhor disse, estou sentindo que você vai pregar, eu quase desmaiei. Por que não é na quarta-feira, no culto de jovem, no domingo, no culto no sábado, melhor dizendo? E a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: bom, se eu estou estudando aqui, é por aqui que eu vou. Mas não vinha nada na cabeça, sabe o que é nada? Você para, medita, ora, fecha, ora. Aí eu disse: Senhor, eu quero a mensagem que venha do Senhor. Eu vou esperar, nem que seja no últimos minutos, o Senhor vai me revelar a mensagem. Eu orei, liguei para minha namorada no Brasil, falei com ela, ela: fica tranquilo, Deus vai dar a revelação. Liguei para minha mãe também, compartilhei com ela: não tema, meu filho, Deus está no controle de tudo. E nesta manhã, quando eu levantei, deitei às 7 horas, 9h30 eu acordei, e o Espírito Santo já tinha falado comigo, dormindo, a mensagem da noite. Peguei o papelzinho e comecei a escrever. Deus é fiel, se você espera nele, ele te dá. O milagre é para aqueles que creiam. Nesta noite, você está aqui, é milagre de Deus. E o maior milagre vai ser quando Cristo aparecer nas nuvens e você e eu ser arrebatados junto com ele. Porém, tem que vencer. E a revelação: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Essa palavra, quando João escreve, tem essa revelação de Deus. Você sabe que revelação é uma coisa diferente do que apenas uma palavra. Quando você lê um texto, aquilo salta, você vê coisa que você nunca viu naquele texto. Você lê, todos aqui sabem, você começa a ler um texto 1, 2, 3 vezes, daí a pouco aquilo solta para cima. Uau! Quando João recebeu essa revelação de que eu sou o alfa, o próprio Jesus, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Imagine só, quando ele recebeu a revelação, não só escutar, porque escutar é uma coisa, a revelação daquilo que você ouviu é outra. Diz para o seu irmão: a revelação é outra. Diz para quem está do seu lado. Imagine só, quando ele começa a entender aqui, eu entendo essa revelação, quando ele escreve o Evangelho de João. Já no começo de João, só quero ler um pedacinho para você entender. João, no capítulo, logo já no capítulo 1, ele tem uma das grandes revelações, logo já no começo. Ele já diz: no princípio era o verbo
o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando alguém chega a escrever algo de tamanha expressão, porque realmente o seu coração está cheio. Quando ele chega aqui no livro de Apocalipse, quando ele lê esse texto, depois que ele escreve talvez, ou mesmo antes de escrever, ele começa a imaginar o que é que Jesus queria transmitir para ele. Eu sou o Alfa. Para quem conhece, já estudou, Alfa e Ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Quer dizer, antes dele não tem ninguém, e nem depois dele. Ele não tem começo e nem fim, ele é tudo em um. Esse é o nosso Jesus. Quando João recebe essa revelação, eu penso que ele abre os olhos e começa a ver toda a história da humanidade. Eu penso que quando ele escuta, eu sou o Alfa, eu penso que ele dá uma parada e começa a imaginar, passa na visão dele, tudo que Jesus fez por meio de Deus. Quando diz, haja luz, haja isso, haja aquilo, ele consegue ver todo o universo se movimentando. Ele consegue ver as estrelas se colocando no seu lugar. Ele consegue ver todo o planeta Terra sendo restaurado, vida sendo formada, árvore, as águas correndo, tudo por meio da palavra, eu sou o Alfa, eu sou aquele que fiz tudo, antes de mim não tem nada, e nem haverá, e depois de mim, diz comigo, e depois de mim, também não há nada, eu sou o fim. João recebeu duas revelações. A primeira revelação de que eu sou o Alfa, eu sou o começo. Essa revelação é um pouco mais fácil. Por quê? Porque já temos o livro de Gênesis que fala como tudo foi criado por ele, através dele. Porém, a revelação maior foi que eu sou o último e o fim. A maior revelação está aqui no livro de Apocalipse, as últimas coisas. A primeira em Gênesis e a última João teve, que é a do Apocalipse. Não foi só João que teve algumas revelações, alguns discernimentos. Uma pessoa também muito importante na Bíblia, que teve grandes revelações, que Jesus até chamou a atenção dele, foi o nosso apóstolo Pedro. Diz comigo, Pedro teve uma revelação. Fala, Pedro teve uma revelação. E que revelação é essa? Mateus 16, 13 a 17 narra a história. Que Jesus estava ali, Jesus chegando à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um profeta. Agora imagine só, até no entanto, Jesus fez uma pergunta, quem o povo está dizendo que eu sou aí? Esse aí deve ser um profeta, porque já conhecemos que profeta faz. Profeta ora, faz milagres. O outro diz, não, esse é João Batista, porque João Batista começou a falar umas coisas esquisitas a respeito de alguém aí, e esse cara está parecido com ele. Outro dizia, não, eu vejo agora como é que Pedro ficou quando ele começava a ouvir as respostas daqueles que estavam perto dele. Eu acho que Pedro ficou assim, coçando de vontade de falar quem era, porque ele já tinha também a revelação, como você e eu hoje também temos. Eu vejo Pedro agora, talvez do lado de Jesus, um pouquinho mais afastado, porque João sempre estava um pouquinho mais perto de Jesus. Talvez Pedro atrás de João ficava assim, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez. Já viu quando alguém começa a pregar uma coisa que você não concorda? Você fica afim de abrir e falar, não, isso aí está errado, isso aí não está certo. Pedro também ficou desse jeito. Todos falavam, não, isso aí é um profeta, não, isso aí deve ser um João que ressuscitou da vida aí. Porém, quando chegou na vez dele, Jesus disse, discípulo, e agora vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Pedro se levanta com toda a força e coragem, talvez não esperou ninguém falar, porque como eu já disse, estava coçando de vontade de dar um pulo, partir na frente e falar. Ele disse o quê? Tu és o Cristo. Diz comigo, tu és, mais alto, tu és, só quem tem a revelação de verdade diz, tu és o Cristo. A maioria erraram, diz comigo, a maioria erraram, porque a maioria não tinha revelação. Quando você não tem a revelação, você erra, você fala coisa que não deve, você prega coisa errada, você abre a boca fora da hora. Porém, aquele que tem revelação, ele fica ali quietinho. Quando chega a hora dele, ele diz, é o Cristo, é isso. Um conselho que eu dou nessa noite, não abre a sua boca sem ser revelado por Deus.
Não tenta traduzir a Bíblia do seu jeito. Pede a revelação de Deus. Só a revelação de Deus que é verdadeira. Não tente ler a Bíblia e entender para o seu intelecto. Peça a revelação. Pedro recebeu a revelação. Quem és? Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para ele. Aí, camarada, é você mesmo, viu? Não foi você, não foi a carne, nem sangue, não foi internet, não foi estudo teológico, foi o próprio Espírito Santo. Deus tem revelação na sua vida hoje grande, que não depende de livros teológicos, não depende de curso nenhum, porque Pedro até então, talvez não tinha o curso de teologia que você tem, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. É tudo o que você precisa. Você tem que ter conhecimento, mas conhecimento sem revelação não é nada. Tu és Cristo. Muitos aqui nesta noite, é difícil dizer, dói, mas ainda não tem a revelação de quem é o Jesus que ele serve. Anda com ele, come com ele, faz oração na hora do almoço, faz oração na hora de levantar, porém ainda não tem a revelação. Muitos vêm até Jesus porque acham que Jesus é um médico que pode curar as suas feridas. Outros chegam até Jesus, acham que Jesus talvez é um advogado de imigração, foi preso, agora eu preciso de Jesus. Mas aqueles que têm a revelação, pode ser preso, pode estar doente, pode ser batido, pode morrer pai, pode morrer mãe. Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Só tem uma coisa que segura o crente. Crente, para ser crente de verdade, tem que ter revelação, senão ele não para. Quem entra e sai porque não tem a revelação. Aquele que tem revelação, ele entra, pode acontecer o que for, ele balança, mas não cai. É igual o bambu, vai lá embaixo, mas não quebra. Por quê? Tem a revelação, sabe quem está servindo, sabe que o Deus serve não é um Deus de brincadeira. Ele entende que o livro de Apocalipse é o livro das revelações que revelou que Jesus vai voltar. Se você crer nesta noite, tenha a revelação de que Jesus vai voltar, eu quero que você ponha de pé e comece a clamar: eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor vai voltar nesta noite.